Olá, seja bem-vindo! Eu sou Juliana Quimina, psicóloga e psicanalista, e esse é o podcast Reinventando Mulheres. O que as mulheres desejam para além do casamento e da maternidade? Esse não é um podcast apenas de psicanálise, mas nessa primeira temporada, ou enquanto durar, dividirei a minha experiência pessoal com outras mulheres que puderam se reinventar a partir de uma separação. Sejam bem-vindos a todos para o estreia e o primeiro episódio do Reinventando Mulheres podcast. Estou aqui com a minha amiga Laís, que ela é psicóloga e psicanalista. Ela também atua na clínica no atendimento a adultos e ela também é analista de projetos do Programa de Saúde Mental e Territórios Periféricos da Fundação Tite Setúbal. E eu fiz questão de chamar a Laís, minha amiga, porque ela foi quem me apoiou desde o início nesse projeto que eu estou há tanto tempo tentando fazer com que ele saia e que seja muito, muito especial. Então, primeiramente, eu queria muito agradecer a sua presença lá. Muito obrigada por topar vir aqui e me entrevistar para poder falar sobre esse projeto, enfim, que está sendo muito importante para mim. Obrigada. Muito obrigada, Ju, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Hoje a gente vai ouvir a sua história, né? A história dessa mulher incrível que idealizou esse projeto tão necessário. Então, a Juliana é psicóloga e psicanalista, com pós-graduação pela Santa Casa de São Paulo e Instituto Gerard de Psicanálise. Estudou parentalidade e perinatalidade, onde atuou na clínica ouvindo mulheres da gestação até as relações entre pais e filhos. É mãe e separada. Foi a partir de sua própria experiência e ao ouvir outras mulheres, seja nas rodas ou no consultório, que passou a estudar sobre esse tema que ainda é tabu, separação e divórcio, e todas as questões que envolvem essa temática. Então, hoje a gente vai falar bastante sobre esse tema, né, Ju? Eu queria começar perguntando o que é separação para você? Bom, eu fiquei pensando nessa palavra, o que é separação. Acho que ela vai mudando bastante para mim, né, o significado. Mas eu pensei muito hoje no conceito do Winnicott, né, da capacidade de estar a sós. Eu acho que essa capacidade de estar a sós, mesmo na presença do outro, né, que é algo que é preciso um refinamento, né, do sujeito ali, eu acho que eu penso muito na separação nesse sentido, porque você não precisa necessariamente se separar, se divorciar, né, na relação do casal, para poder de fato separar do outro. Né? Eu costumo dizer que morar em casas separadas não necessariamente significa que você está separado, porque muitas vezes esse tipo de separação, para aquele sujeito, pode ainda ocupar muito espaço, mesmo que você esteja em lugares físicos diferentes. Então, acho que poder se separar do outro, acho que é importantíssimo, né? De tempos em tempos, poder repensar, né? Como é que você, enfim, quem que você se tornou ao longo desse tempo, né? Até porque quando você fica muito tempo na relação conjugal, as coisas podem se misturar, né? Você não sabe aonde começa uma coisa e termina a outra. Então, separação, eu acho que é algo fundamental e importantíssimo a se fazer, de tempos em tempos, né? Não é sempre que a gente consegue, mas de tempos em tempos. Exatamente, Ju. E assim, como que surgiu a ideia do Reinventando Mulheres? Então, eu acho que a ideia principal do Reinventando Mulheres é uma questão que eu venho pensando muito nesses últimos tempos, que quais são os desejos das mulheres para além do casamento e da maternidade. A gente tem um discurso social ainda muito forte, né, dos destinos e do lugar da mulher, que embora a gente ache, né, tem um discurso feminista que está vindo e que faz a gente repensar, mas ainda a gente foi criada por pelo menos 20 anos, né, a Silvia Frederici vai trazer isso, a gente foi domesticada um tanto para estar nesse lugar. Não é natural, né, não é instintivo, mas algo que foi produzido socialmente, o lugar das mulheres. Claro que
né, numa clínica psicanalítica, a gente vai ver sempre no 1 a 1. Mas esse projeto, eu pensei muito nesse lugar. O que as mulheres podem desejar para além disso, né? Como é que elas podem se reinventar quando elas um tanto podem questionar, né, esse lugar desse discurso social? Então, eu pensei muito nesse projeto para trazer outras mulheres, né, que a gente possa falar sobre isso, mas também é importante trazer que é sempre um recorte, né? Eu estou falando hoje, você está me entrevistando, mas é importantíssimo dizer que eu sou uma mulher, né, da classe média, na cidade de São Paulo, então, e que tive um certo privilégio, porque ao longo da minha vida eu tive acesso a estudo, né? Enfim, fui estudando ao longo do tempo e que eu posso exercer hoje minha profissão. Então, acho que isso é super importante de trazer. E também esse projeto, penso muito que ainda é um assunto muito tabu, né? O quanto que as mulheres podem se sentir sozinhas quando elas entram numa crise, no casamento, quando elas começam a pensar na possibilidade de uma separação ou não, e quando elas se separam, né? Que pode ser um lugar muito, muito solitário. Então, esse podcast também pode ser um lugar de uma certa companhia, né? Quando eu me separei, quando eu estava pensando em me separar, eu queria muito consumir informações de pessoas ou escutar mulheres que já tinham passado pela separação e pelo divórcio. Eu encontrei um podcast na época, que tinham 4 episódios, que me ajudaram muito, mas eram só 4 episódios. E aí eu fui em busca, acabei encontrando um grupo de mulheres em situação de separação e divórcio, que foi fundamental, assim, foi um lugar muito importante de elaboração para esse período. Jo, é muito importante mesmo, né? Nesse sentido que você falou, para as mulheres poderem ter acesso, né, a informações de qualidade, né, poder ter um espaço aí de escutar outras pessoas, né, outras mulheres que estejam passando pela mesma situação. Acho que isso ajuda bastante, né, principalmente nesse sentimento de solidão que é bastante comum, né, durante esse tipo de processo. Então, Ju, também gostaria de saber quando você percebeu que a sua história ela poderia ser uma ferramenta de transformação e aí quando você quis abrir esse espaço de troca com outras mulheres, né? Quando que você teve essa percepção? Bom, quando eu passei pela separação, acho que não só eu fui percebendo ao longo desse período, né? Depois que eu me separei, muitas mulheres vinham me procurar para poder falar sobre separação, até porque eu acho que porque eu já fui convidada, né? Acho que em alguns podcasts para falar sobre separação, algumas pessoas sabiam no meu ciclo social que eu tinha separado, então as pessoas iam me perguntar, né? Tirar dúvidas. E aí, o que eu fui percebendo? Não só comigo, mas com as mulheres no meu entorno, às vezes na clínica também, que as mulheres não fazem noção do que é se separar. Não fazem noção. Claro que é muito difícil a gente saber de algo sem ter passado pela experiência, né? Mas eu penso, assim, que ainda, como o divórcio ainda é algo muito recente, inclusive na nossa Constituição, falta ainda muita informação. Então, às vezes, o que se pensa é que algo pode acontecer muito rápido, mas no sistema judiciário, quando você precisa levar algo para o Estado, ele não é o seu próprio tempo, não é o tempo da sua demanda, é o tempo do Estado. Então, eu penso que é fundamental ter informação e até pensando desde de fazer um acordo, né? Quando um casal se separa de uma forma que ambos concordem e seja um desejo de ambos, né? Que, enfim, da separação, pode caminhar muito bem. O problema é quando você se separa, está numa situação extremamente conflituosa, não há mais possibilidade de diálogo, ainda você tem que lidar com o luto da separação, tem questões burocráticas no meio, e quando se tem filhos, tem demandas um tanto urgentes para resolver.
Então, inclusive, eu vou trazer uma advogada para poder falar a importância, é extremamente importante a escolha do advogado. Porque a escolha do advogado, ele pode mudar uma vida. Porque é ele que vai te representar e ele que vai te orientar. Então, eu acho que é de poder trazer também uma reflexão, sabe? De que se separar não é se separar simplesmente vou sair de casa. Não é bem assim, né? É importante que ter pelo menos algumas informações para que você possa se preparar, né? Porque não é algo simples. E, repito, principalmente quando você tem filhos. Exatamente, Ju, né? É um momento de tanta dificuldade, geralmente, né? Uma crise, então poder ter acesso, né, a esse tipo de informação é fundamental, né? Então, muito legal que você vai trazer essa profissional para as ouvintes poderem acessar, né? Então, falando assim, agora eu queria entrar um pouquinho, entender da sua experiência, né? Em qual momento você sentiu que o seu casamento estava em crise, né? E quando você decidiu se separar, né? São duas coisas, tem um abismo, né, entre as duas coisas. Você entender que está em crise, as pessoas se perceberem nessa situação e tomar a decisão de separação, né? Você pode contar um pouquinho pra gente? Eu acho que esse período de crise, ele é muito difícil, né? Porque eu acho que quando você começa a perceber que algo não vai bem no casamento e você começa a repensar também aquela estrutura familiar, se te faz sentido ou não, é muito difícil, né? Porque eu falo socialmente, né? A gente ainda idealiza muito. Qual que é a família que a gente idealiza, né? A família heteronormativa, né? Papai, mamãe e filhinhos. E quando você começa a pensar que talvez na relação, né? Talvez não há mais possibilidade de continuar junto, você precisa um tanto fazer luto dessa família que você idealizou ao longo de muitos anos, né? Não foi há 2, 3 anos. Não, desde que a gente foi pequena, a gente vai construindo isso, né? Então, estar na crise do casamento é algo que pode ser muito angustiante, né? De você se deparar com algo que você fez aposta por muitos anos, inclusive de ter filhos com aquela pessoa, e ver que algo já não vai bem, né? Eu acho que em muitos casais, o que acontece, né, aconteceu comigo, acho que muitos casais, é quando já não há mais possibilidade mais de diálogo. Muita gente me pergunta, né, em qual momento que você se decidiu separar. Eu acho que é uma conjunção de coisas, mas quando não há mais possibilidade de diálogo, é muito difícil. E claro, né, a gente vai mudando ao longo da vida, e na relação não é diferente. A gente também, cada um vai mudando, né? Eu fui para um lugar, a pessoa foi para outro, e já não tinha mais, né? E é muito difícil, porque você precisa também fazer luto disso, né? Então, é mais ou menos por aí, assim. Não diria que foi um momento, né? Mas acho que foram momentos, assim, que foram se somando. E acho que tem uma coisa importante também para trazer, sabe, lá? Quando você, pelo menos ouvindo mulheres, né? Eu participei de um grupo de mulheres em situação de separação como participante e depois mediando um grupo. As separações, elas não acontecem de uma hora para outra. Uma coisa é você namorar, né? E se separar, cada um vai para sua casa. Outra coisa é quando você está na instituição familiar, né? Porque envolve toda uma outra família. Não só a família nuclear ali, mas tem as outras famílias, tem um círculo social de amigos também, né? Quem você vai ser a partir dessa separação, né? Que não dá para saber. Acho que isso é muito difícil não saber também, especialmente, né, ali quando você tem uma responsabilidade de cuidado com os filhos. Então, a separação ela nunca acontece assim do nada. As mulheres costumam pensar por muitos anos. Isso eu falo de mulheres que topam, né, e que desejam a separação. Por outro lado, a gente tem casos de mulheres que não querem se separar e o marido, né, o homem, ele acaba indo embora por N motivos, né? Seja por uma relação extraconjugal ou porque não está mais afim.
E aí ela precisa também topar não, né? Ela precisa se deparar numa outra situação, quando não é do desejo dela, né? E também a gente pensa, né, no país que a gente vive, né, com uma desigualdade social tão grande, também nas mulheres que querem e não podem, né? Isso. Como essa situação é difícil, né, e muitas vezes violenta, né, de uma mulher que muitas vezes deseja, mas pelas condições financeiras, né, não consegue, ou até de estruturas básicas, né? Então, é muito triste, né? A separação, assim, tem as suas complexidades também, né? Quando a gente pensa nesse cenário. E aí, pensando né, em tudo isso, Ju, assim, você consegue dizer, assim, quais foram os seus maiores medos durante esse processo de separação? E antes também, né? Quando você estava pensando sobre isso? Eu acho que eu vou comentar um pouco o que você trouxe, e já respondendo essa pergunta, eu acho que a sua colocação foi perfeita. É bem isso mesmo, né? Não é todo mundo que tem condições de se separar, mas isso não significa que seja impossível. Talvez ela vai precisar de mais ferramentas e mais tempo para se preparar, né? Até para não ficar numa condição de extrema vulnerabilidade, né? Não é todo mundo que consegue, né? Enfim, então acho que vai precisar um tempo um pouco maior, né? E criar outras saídas aí nesse período. Então, é sempre uma construção, não está dado. E, e por outro lado também, também depende muito, né? Não é porque a pessoa tem uma condição financeira maior que ela consegue sair desse casamento, né? Porque às vezes a instituição casamento é tão forte para aquela pessoa. A Valesca Zanella, uma psicóloga, né, da UNB, ela vai trazer muito isso, que eu adoro, né? Que é estar casada com casamento, não necessariamente com o sujeito que está do lado. Então, tem uma série de fatores, né? A instituição, ela te coloca num lugar social também, né? Enfim, então é bem complexo mesmo. E dos medos, eu acho que o medo, eu acho que eu tinha muito um medo da questão financeira, né? De ficar numa situação de vulnerabilidade mesmo. Eu tinha um pouco, claro, né? Assim, se for parar para pensar friamente, eu tenho uma família, né? Inclusive que me apoiou muito, mas eu tinha um pouco desse lugar de ficar muito, muito vulnerável socialmente. Eu não cheguei a ficar, né? Não cheguei a ir para a rua com duas crianças, não chegou a esse ponto, porque é onde eu imaginava, eu tinha uma fantasia desse lugar. Mas eu passei por muitas dificuldades, isso eu não vou, né, assim, não vou esconder. Passei por muitas dificuldades, inclusive financeira, né? Então, o medo, eu acho que antes de você ir para a ação da separação, acho que o maior medo é você ter que topar com algo que você não faz noção do que vai ser. Você não tem ideia do que vai ser. Claro que no dia a dia a gente também já topa com esse lugar, né? Sim. Mas você não saber como que vai ser sua vida ali, né? Vai mudar, tem uma ruptura, né? Que vai mudar toda uma estrutura ali. Então, eu acho que esse é o medo e eu acho que é um tanto ter que topar lidar com a perda, porque a separação, ele é um processo de luto, né? Sim, vários lutos, né, Ju? Vários lutos, exato. E durante esse processo, você se sentiu apoiada ou foi um processo mais solitário? Então, eu tive o apoio, no caso, quando eu precisei da minha mãe, mas a minha mãe é interessante, né? Porque ela nunca foi contra a minha separação, mas ela talvez seja a favor do casamento, sabe? Então, ela me ajudou do jeito dela e eu sou super grata a ela, né? Eu tive sim a ajuda dela e eu tive a ajuda dos meus amigos, assim, muita ajuda dos meus amigos, assim, eu não tenho nem o que dizer. Eu acho que eu lembro uma vez, assim, que eu voltei de um café da manhã com as minhas amigas, assim, né, de um grupo que eu tenho, que eu conheci
no grupo de pós-parto, que até hoje a gente é muito amiga, né? Nossos filhos são grandes já. Nossa, assim, elas me acolheram de um jeito, né? Super importante num momento que eu tava, assim, super desamparada mesmo, né? Você, né? Acho que você fez muito parte disso, acho que muita escuta, né? Esse apoio, ele pode vir de várias formas. Escuta, né? Enfim, e que já é muita coisa. E também, assim, acho que tem muitos amigos, né? Acho que não cabe aqui falar todo mundo, que é muita gente, mas... E também acho que tem uma pessoa, assim, que é uma parceira, que é a Luísa, minha amiga, ela me acolheu na casa dela, com os meus filhos, então, assim, super parceira, assim, até hoje, né? Então, sim, eu tive muito apoio dos meus amigos. Que bom, Ju. Já é, né, tão triste, né, e complicado o processo, então, com apoio já é difícil, né, imagina sem. Então, eu fico pensando também aqui, né, apesar de toda a rede de apoio, né, de pessoas ao seu lado, você considera que teve algum momento de maior solidão? Sabe, quando as mulheres que têm filhos, né, pessoas que têm filhos relatam isso, né, no puerpério, durante a maternidade, durante algumas situações da vida, uma solidão muito específica, sabe? Você sentiu que teve alguma situação assim durante a separação? Sim, acho que lidar com a separação, tanto lidar com a ausência, né? E quando você lida com a ausência, você tem que lidar com você. O que sobra de você, né? Quais são os restos, né? Que sobram em você depois de uma separação, né? Esse resto é muita coisa, mas é um tanto de se deparar com a ausência, né? Seja uma ausência de sonhos que você tinha ali atrás, seja do parceiro, né? É um tanto solitário. E acho que o que me preocupa mais é quando vai para o desamparo, Uhum. porque é um lugar muito difícil, né? Assim, eu tinha um grupo, né? Quando eu fiz o grupo de mulheres em situação de separação, eu vi que você tanto se depara ali, né? Com uma clínica do desamparo, né? Por isso que o grupo é tão importante, né? Por isso que o apoio é tão importante, né? Porque é importante que você faça o luto, mas você possa sair dele também, né? Exato. Pegando esse gancho, né, queria te perguntar, existe vida após a separação? Ou se existe. Existe muita vida, talvez muitas vidas, né? Falando das amizades, reencontrei amizades que, assim, eu já era amiga, mas me aproximei muito mais. A gente passa a descobrir novos prazeres, novos amores, né? Poder se amar de uma outra forma, né? Acho que as relações também mudam. Eu te diria até a minha relação com os meus filhos. Eu acredito que hoje eu sou uma mãe muito melhor para eles, né, do que quando eu estava casada. Então, existe muita vida, né? Acho que por um período é difícil, quando eu estou falando desse período do luto, mas também é um lugar de muita força, né? Apesar de não gostar muito dessa palavra que está todo mundo usando, né, potência, mas o desamparo ele está muito próximo da potência também, né? Então é um lugar de poder se redescobrir, né? Acho que há muita vida, assim. E por isso que eu estou também fazendo esse podcast, porque a ideia é trazer as mulheres, né, que se passaram por uma separação e puderam se reinventar a partir disso. Porque esse lugar da mulher um tanto marginalizada, que é separada, a gente já tem isso. E muito forte no nosso imaginário social, né? E o que dá muito medo da gente poder se separar. Mas aí quando você vai ouvindo outras histórias, você vai vendo que é possível. E eu acho que é muito importante, né? Eu tive algumas referências no meio desse caminho que me ajudaram muito. Sim, né, ver como as pessoas, apesar de tudo isso, vão se movimentando em outras direções, né? Isso é muito bonito, né? Um processo difícil, mas após tem toda essa potência que você traz, né?
E Ju, o que que você acha que você pôde descobrir sobre você e que as pessoas podem descobrir sobre elas a partir de separações? Eu acho que são os novos prazeres, né? Eu acho que no trabalho eu me surpreendi, eu acho que minha relação com o trabalho também mudou para muito melhor. E, e eu acho que de poder ter espaço, sabe? De poder amar algo, que eu acho que é essa questão, né? Assim, eu amo muito meus filhos, acho importante a relação, mas poder descobrir outros amores, né? Um objeto de amor. Vou até trazer uma pessoa para falar sobre isso, né? Quanto que é importante para as mulheres, que é um lugar que para os homens eu acho que está mais dado, mas para as mulheres eu ainda acho que não, né? Eu vejo isso nos esportes, onde os esportes, ainda determinados esportes, são dominados por homens e menos pelas mulheres. E eu acho que nesse período, uma das grandes descobertas para mim foi o esporte. Quando eu entrei na corrida, que foi a primeira modalidade que eu entrei, foi porque eu estava muito mal, né? Eu estava deprimindo e eu precisava sentir meu corpo de volta. Então foi importantíssimo. Na separação, como você tem que lidar com muito processo de perda, o esporte, por outro lado, se você treina, né? Você vai fazendo seu treino, você vai vendo sua evolução, né? Então, eu nunca imaginei correr, sei lá, uma meia maratona, né? E poder treinar para isso. Eu nunca imaginei que eu ia correr e nadar, né? Aí chegou um determinado período que eu até pensei, cogitei para um triatlon, mas eu não tenho tempo para isso. Hoje minha agenda não permite. Mas eu tive uma grande descoberta no meio disso, que foi o ciclismo, que eu tô assim, é um lugar que me pegou muito. E eu faço ciclismo numa assessoria que só tem mulheres, só pode entrar mulheres. E é muito interessante escutar a história de cada uma. Ali também, né? O ciclismo você pode pedalar sozinha, mas em grupo, é um esporte em grupo. É muito mais divertido, uma dá apoio para a outra. Então, é algo que eu jamais imaginei estar, né? Quando eu olho para trás, enquanto eu estava casada, não tinha nem espaço para isso, né? Eu tenho certeza que se eu tivesse casado, acho que não estaria nesse lugar, porque não tinha espaço, né? Então, você poder se redescobrir, né? Poder ter esse espaço de pensar, bom, o que será que agora eu posso curtir, né? Assim, acho que esse é o lugar, assim, que eu diria. Exatamente, incrível, Ju, ouvir, né, essa sua experiência com o esporte, né? E tem essa questão, né, Ju, que acontece em muitos casamentos que não andam bem, né? As pessoas são tão tomadas por essas questões que o corpo acaba ficando negligenciado, deixado de lado, né? Então e é perigoso, né? Quando isso começa a acontecer. Então, que bom que você cavou esse espaço e deu consequência aí aos seus desejos, né, de movimento em muitos sentidos. Gil, você já comentou um pouquinho, algumas perguntas atrás, sobre o podcast, né, do porquê que você está realizando esse podcast, mas qual que é o seu desejo com ele, né? Você pode falar um pouquinho mais? Então, o meu desejo é que, claro, né, que as pessoas ouçam, mas, né, eu sou uma pessoa que sei, né, esse é um projeto pequeno, né, então, eu acho que eu brinco que se duas pessoas ouvirem, tá ótimo, né, no caso eu e você aqui, mas tirando essa brincadeira, eu acho que a minha ideia é se uma pessoa de uma cidade muito longe e pequena, um lugar que talvez ela não possa falar sobre separação, ela consiga escutar esse podcast e de alguma forma se sentir acolhida. Se isso acontecer, para mim, já é algo muito grande. Quando eu fui convidada para fazer alguns podcasts como convidada, tinham pessoas de outros países que me procuraram. Isso eu achei fantástico, né? Então, a gente tem o poder, né? A internet hoje ela tem um poder de alcançar lugares inimagináveis. Então, assim, essa é a minha ideia, né? Que
as mulheres, enfim, que queiram consumir esse tipo de conteúdo possam chegar nelas, né? Ah, que legal, né? Porque a gente sabe da potência, né? De estar entre mulheres, de poder se escutar, poder se apoiar. Então, também espero que cheguem todas, né? E fazendo essa grande rede. E falando nisso, né? O que você espera que essas mulheres sintam ao ouvirem essas histórias, né? Que você vai trazer nos próximos episódios? É um tema ainda muito tabu, né? É um tema muito tabu. Eu venho pesquisando isso, poucos lugares se falam, né? Ainda que se fale, né? Acho que a psicologia jurídica fala um pouco mais, muitas advogadas falam, mas ainda não é muito um assunto que se ouve por aí. A gente está começando a ouvir agora. Então, é poder, de alguma forma, mostrar que é possível, né? Dentro de todas as complexidades que envolvem essa temática, mas que é possível, né? Para a gente, um tanto, poder desconstruir esse lugar da mulher à margem da sociedade quando ela se separa, né? Mas a gente também está numa estrutura social que ainda privilegia muitos homens, né? Então, quando há uma separação, por exemplo, é autorizado aos homens, né? Somos em 11 milhões, né? De mulheres que são, de crianças, né? Filhos que são abandonados porque é autorizado socialmente para que o homem possa sair dessa relação, né? Então, acho que tem várias nuances que vão tendo esse tema, que eu vou trazer, acho que cada mulher para falar um pouco sobre isso. Não vai dar para não dá para falar numa totalidade, né, de todos os temas, mas trazendo um recortezinho, né, só para ter uma noção do que se trata, acho que já é muito importante. E eu acho que também tem um outro ponto, né, lá, que a gente imagina muito como vai ser, porque como a gente não tem noção do que vai ser, né, a gente passa a imaginar. Mas o real, ele é sempre, o concreto, né, o real, ele é sempre muito diferente, né. Então, acho que também trazer essas mulheres para falar, né? O que elas imaginavam que ia ser a separação e como é que foi, de fato. Exato. Sim. Ju, bom, queria finalizar com uma última pergunta aqui, né? O que é se reinventar para você? Então, se reinventar, eu acho que é poder voltar a amar a si mesma, né? Gosto muito de uma frase da Ana Sui, que ela traz, que às vezes a mulher, para ter o amor próprio, ela precisa abrir mão de um casamento. E eu acho que é um ponto muito importante do casamento, né? As pessoas colocam o fim do casamento, às vezes, como um fracasso. Mas, às vezes, o fim é o melhor que pode acontecer para esse casal, né? Então, poder se reinventar é algo que eu costumo até dizer para minha filha, né? Que há sempre tempo de recomeçar. Não importa o tempo, mas há sempre tempo de recomeçar. Seja para separar, seja para aprender, no meu caso, ciclismo aos 39 anos, né? E aí, de novo, né? Acho que eu começo a sessão ao meu alto, eu começo o podcast falando sobre isso e vou terminar de novo devolvendo essa pergunta, né? Para quem estiver ouvindo, né? Quais são os seus desejos para além do casamento e de filhos? Eu acho que é isso. Ai, Ju, que bonito. Foi muito maravilhoso te ouvir. Queria te agradecer demais pela sua coragem, por abrir esse espaço. Eu tenho certeza que muitas mulheres vão se sentir tocadas por essa conversa. Estou muito animada com esse projeto tão lindo, né? Que a gente conversou tanto, sonhou e desejou juntas e que agora você está realizando. Parabéns e muita sorte e alegria no caminho. Apesar do tema ser difícil,
ter dores, mas como você também está trazendo, o quanto pode ter além disso, né? Quanta vida e quanto movimento. Obrigada, Lá. Quero muito te agradecer. Foi ótimo, adorei. Achei até que passou rápido, né? A gente estava aqui meio preocupada. E queria te pedir, antes do meu recado final, para você deixar seu contato, para quem quiser te procurar, né? Afinal de contas, você também atende na clínica, ou enfim. Com certeza, Ju. Vou deixar meu e-mail, então, lais.ghiseline@gmail.com. Podem entrar em contato. E obrigada. Então, aqui eu vou deixar um recado, né, para quem está ouvindo. Se você já passou por uma separação e que se reinventou a partir disso, eu gostaria que você pudesse me escrever. Vou deixar aqui as minhas redes, né, @juliana.kimina com K, K-I-M-I-N-A. E quem sabe você possa vir aqui também no podcast e ser a próxima a compartilhar a sua história e ajudar outras mulheres. Então eu queria muito, muito, se você escutou, chegou até o final, queria muito te agradecer. E é isso, né? Queria agradecer a Laís por estar aqui e esperem por outros capítulos, né, desse podcast, porque vai ter muita gente boa vindo aqui, muitas mulheres para falar sobre isso. A gente vai ter uma pessoa só para falar sobre finanças, como é importante para o casal falar sobre dinheiro e como é importante também se organizar financeiramente para isso. Advogada, vai ter uma psicanalista defendendo uma tese de doutorado sobre violência doméstica. Enfim, uma pessoa que vai falar sobre como ser filhas de pais separados, e aí ela é psicanalista e atende na clínica hoje crianças que passam pela separação. Tem muita gente, assim, gente que se reinventou a partir do trabalho. Tem muitas histórias que estão por vir e vai ser um prazer estar por aqui e qualquer coisa me escrevam. Acho que vai ser bem legal também poder ouvir o público, o que vocês acharam, tá bom? É isso, muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.